Oi pessoal, essa aqui é a primeira aula do curso Java Desktop MVC. Nessa primeira aula a gente já vai ver os requisitos do sistema que vai ser desenvolvido. Ele vai ser desenvolvido ao longo de diversas aulas, tá? Essa aqui é só a primeira. Mas já vamos ver os requisitos, a parte de modelagem, que já vai vir pronta para a gente fazer, a gente só vai fazer o desenvolvimento. Vamos tocar em algumas questões de orientação a objetos, né? Objetos, classes, métodos estáticos, construtor, sobrecarga, polimorfismo, um pouquinho de herança. Tá? Então, coisas que já são importantes para a gente desenvolver um sistema, mas a gente vai tocar nesses assuntos de uma forma bem prática, no que é importante para o desenvolvimento desse projeto especificamente. Tá bom? Então vai acompanhando aí, semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Então é o seguinte, gente, essa disciplina aqui é uma disciplina eletiva, né, para vocês. O código dela é TT001A. Então, beleza, ó. Esse é o plano de ensino, tá? Então, ó, o objetivo principal da disciplina é permitir que os alunos apliquem na prática as técnicas de engenharia de software aprendidas durante o curso, ainda que em ambiente simulado de desenvolvimento. Então, a gente vai simular um ambiente, óbvio, né, não é um ambiente real, né? E vamos desenvolver um projeto do começo ao fim e tal. O que vocês vão aplicar, né? Basicamente, o que vocês aprenderam um pouco em modelagem, para entender a questão da orientação a objetos e tal, e a programação orientada a objetos, tá? Banco de dados, certo? Então, essas coisas vão ser aplicadas, né, para a gente construir um sistema de verdade. Então, hoje era essa ideia de apresentar a disciplina, metodologia de avaliação, daqui a pouco eu já vou falar. Eu vou mostrar para vocês os requisitos iniciais, né, do projeto, e aí a gente vai ver algumas noções básicas aí da linguagem Java, né, e da orientação a objetos. Aí, semana que vem, vamos continuar com essa parte de orientação a objetos em Java, capsulamento, hierarquia, polimorfismo, falar de alguns conceitos, tá? E aí, como eu já vou ter apresentado os requisitos do projeto que a gente vai desenvolver, minha ideia também é ir buscando os exemplos e as coisas que eu fui implementando aqui com vocês, mostrando isso a partir do exemplo mesmo, a partir do projeto que vai ser desenvolvido em comum. Então, sei lá, hoje eu vou mostrar objeto e classe, como que eu crio e tal. Eu vou já começar mostrando classes do próprio projeto aí, tá certo? Depois falar um pouco de padrões de projeto, falar da camada Model, né? Então a gente vai construir um sistema em 3 camadas, Model, View, Controller, tá? Então na aula do dia 30 a gente vai ver a questão de banco de dados relacional e a camada Model, tá? Não vou me aprofundar em banco de dados relacional, tá? A gente vai só fazer construir um banco de dados aí mínimo que dê conta do recado para atender a especificação nos requisitos desse projeto que a gente vai desenvolver. Tá? E aí eu vou mostrar como que eu faço essa interface entre o banco de dados, como que eu trago o que está no banco de dados para dentro do meu programa, para manipular, né? E vice-versa. Como que a partir do que está nos objetos do meu programa, como que eu salvo isso no banco de dados, né? As classes Pojo, que são as classes também, então ela tem a ver aí com a camada Model, né? Que representam os dados do meu sistema, e o objeto relacional, o mapeamento objeto relacional. Então são 3 aulas, na verdade, 4, até o CRUD aqui. Tudo isso aqui é da camada Model, Model, exatamente. Então, falando com o banco de dados. Então são 4 aulas sobre isso, tá? Então, ó, tudo isso aqui, até aqui, implementação da camada Model. Quando eu coloco assim, implementação da camada tal, vai ser uma aula que provavelmente eu não vou adicionar mais nada em termos de conteúdo, vai ser uma aula mais para deixar vocês terminarem a implementação das coisas e tal. Então, minha ideia é que nessas aulas que estão assim, vocês terminem de implementar o que vocês estiverem implementando na camada Model, tire dúvidas e tal. Lembrando, todo mundo vai estar desenvolvendo o seu próprio projeto. Aí já vem uma avaliação parcial dos projetos, que seria a P1. Então, a primeira nota vai ser aqui no dia 18, é uma avaliação dos projetos.
Então, muito provavelmente, a avaliação vai ser a partir de um vídeo demonstração do que vocês implementaram até aquele momento. Tá, então, nesse dia 18, não vai ter aula, e eu vou usar o tempo da aula para olhar todos os vídeos que vocês montarem. Então, eu vou definir as restrições para esses vídeos, onde que vocês vão subir, isso daí e tal. Vocês vão montar esses vídeos e eu vou assistir todos, então vão ser vídeos curtos, óbvio, né? E vou avaliar a partir desses vídeos, tá certo? Então, cada um vai mostrar o que fez até aquele ponto no projeto e vai ter a nota a partir disso. Depois a gente já começa com a camada View. Então, aqui já é a interface com o usuário, certo? Camada View, Table Model, aí já entra a camada Controller, tá? E aí vem 2 aulas de implementação das camadas View e camada Controller, certo? E aí 2 aulas de implementação das coisas. A camada View dá muito trabalho assim, de implementar. É trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso. Então, precisa de mais tempo. Basicamente, vocês vão usar a maior parte do tempo na camada View e um pouquinho de tempo na camada Controller. Mas as duas são juntas porque você vai, o jeito que eu vou mostrar para vocês, você vai construindo a View e montando a Controller para se ajustar àquela View que você criou, tá? Então, essa é a ideia. E aí a nota é basicamente uma média aritmética dessas 2 avaliações, tá? Então, pega as 2 notas. Tem mais uma avaliação aqui no último dia de aula, no dia 13 de 12. Também, provavelmente, no mesmo esquema. Vocês vão submeter um vídeo com a demonstração e explicação do que vocês fizeram e eu vou avaliar a partir desses vídeos, tá? E aí a gente encerra o semestre. Média aritmética. E aí vem um exame, já na semana seguinte, muito provavelmente, se ficarem poucas pessoas de exame, vai ser aí um tete-a-tete mesmo de demonstração, tá? Você vai ter mais uma semana para melhorar o que você fez, que não foi suficiente, e aí mostrar para mim de novo. Eu vou falar, então, qual que vai ser o projeto. E aí a gente já vai começar a construir alguma coisa hoje, tá? Eu peguei esse exemplo de um livro de UML, tá? Então, eu vou pegar tanto os requisitos como os diagramas, né, iniciais de modelagem, eu vou pegar pronto do jeito que estava no livro de UML, tá certo? Então, não fui eu que criei esse exemplo, não fui eu que defini esses requisitos, não fui eu que fiz o diagrama de caso de uso e não fui eu que fiz o diagrama de classe, tá? Mas eu peguei um pronto. Peguei um pronto para que a gente olhe aquilo e tente entender como que o pessoal faz a modelagem, transformar em código depois. Então, eu preferia pegar uma modelagem que não tivesse sido eu que fiz. Então, assim, fica mais fácil de exemplificar, né? As coisas que às vezes a gente tem que mudar na modelagem para transformar em código e tal. Tá? Ele tem essas partes aí, levantamento de requisitos, diagrama de caso de uso, a documentação dos casos de uso, diagrama de classes no modelo de domínio, né, mais genérico. Então, aqui fala assim, bem alto nível, o que o sistema deveria fazer, né? Então, um sistema de clínica veterinária com as seguintes funcionalidades. Os clientes, primeiramente, marcam consultas com a secretária, fornecendo suas informações pessoais e a dos animais que pretendem tratar. Tá? Então, uma clínica veterinária que trata de animais, né, que tem um dono. Tá? O dono é o cliente da clínica e aí ele tem animais vinculados a ele. Tá? Então, tem lá um cachorrinho, um gatinho, mas o sistema lá está pelo nome do cliente. Né? Se o cliente ou o animal ainda não estiver cadastrado no sistema, ou existir algum dado que precisa ser atualizado, a secretária deverá atualizar o cadastro. Então, aí já deixa bem claro que quem está utilizando mesmo ali o sistema é a secretária, né? Então, ela vai olhar, o cliente ligou, passou lá, falou, meu gatinho está vomitando aqui. Aí a secretária pergunta, como que é o seu nome, ou seu CPF e tal, vai fazer uma consulta, né? Consultar o sistema para ver quais animais estão cadastrados.
Ah, seu gatinho, mas você não tem nenhum gatinho cadastrado aqui. Ah, então meu gatinho é o miau miau, é o miau mingau, da raça tal, coisa e tal, e o cadastro, ela tem que cadastrar ele primeiro. Então ela vai lá e cadastra ele. Aí fala, tá, o que tá acontecendo, como que tá e tal. Ah, ele tá vomitando, tal, não sei o quê. Daí ela vai lá e, tá, o que você quer fazer? Ah, marcar uma consulta. Então, ela vai entrar com os dados lá e fazer essa marcação, né? No item 2. Em cada sessão de tratamento, uma sessão equivale a uma consulta. Então, eu tenho consultas dentro de um tratamento, tá? O cliente deve informar os sintomas aparentes do animal. Tá? Então, eu vou levar para uma consulta de um tratamento e eu tenho que falar o que o animal está apresentando. Né? E isso deve ser registrado no sistema. Então, o secretário vai lá e registra isso. Um tratamento pode ser encerrado em apenas uma consulta, quando se trata de algo simples, ou pode arrastar-se por muitas sessões, dependendo do diagnóstico do médico veterinário. Tá? Então, eu posso ter um tratamento com muitas consultas, ou uma consulta só já terminou o tratamento. Certo? Durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames para o animal, a serem trazidos na sessão seguinte. Então, o pedido dos exames e seus resultados devem ser registrados no histórico de tratamento do animal. Tá? Então, quando o veterinário quer que seja feito um exame, ele registra aquilo naquela consulta, e aí aquela consulta fica ligada com a solicitação de um exame que deve ser trazido na próxima consulta. Tá, então, isso aí, a cada consulta, o veterinário tem que ir lá e atualizar esse histórico, né, da consulta. Então, é um texto que ele vai entrar lá. É responsabilidade secretária manter atualizados os cadastros de clientes, animais, médicos e espécies. Beleza? Então, é um sistema de clínica veterinária. Não vou dizer simples, mas também não é complexo demais, tá certo? E é um sistema para atender essas necessidades que a gente vai desenvolver esse semestre. Essa é a minha ideia, certo? Bom, com base naquele levantamento de requisitos, foi construído esse diagrama de casos de uso com esses atores, né? Cliente, o veterinário, a secretária e um sistema externo chamado de contas a pagar e receber. Então, esse sistema externo, ele só recebe as informações das consultas realizadas para gerar cobrança, essas coisas. Tá? Então, em relação a isso daqui, a gente não vai desenvolver o sistema de contas a pagar e receber. Tá? Aí tem a secretária é o ator que efetivamente tem contato com o sistema, né? O cliente não vai usar o sistema diretamente. E o veterinário também tem contato com o sistema, mas só no realizar consulta. Tá? Então, só quando está acontecendo uma consulta, ele tem contato aqui para inserir as informações e atualizar o histórico das consultas. E a secretária tem responsabilidade de manutenção de todos os cadastros. Então, espécies, animais, clientes e veterinário, certo? E o marcar consulta, que é quando o cliente liga lá ou vai lá, o cliente entra com as informações, né, fornece as informações, mas quem acessa o sistema e atualiza as coisas no sistema é a secretária. Tá? Então, aqui tem a descrição de cada um dos atores e de cada um dos casos de uso. Beleza? E aqui tem a explicação dos casos de uso, a interação dele e tal. E aí vamos para o diagrama de classes. Tá? Então, esse aqui foi o diagrama de classes apresentado lá no livro. Se você observar aqui, ele está dividido em 3 camadas. Né? Então, tem uma camada que a gente chama de camada model, que são as informações armazenadas pelo sistema. Então, aqui ele definiu como cliente, animal, tratamento, consulta, veterinário, exame e espécie. Tá? Então, tudo isso aqui são o que a gente chamaria de cadastros. Né? E os cadastros de informação, eles têm associações entre eles. Né? Então, um animal pertence a uma determinada espécie, o cliente possui animais,
um animal realiza um tratamento, um ou mais tratamentos, né? Um tratamento tem uma ou mais consultas, certo? O veterinário atende uma ou mais consultas e a consulta gera 0 ou mais exames, tá? Então, tudo isso aqui é a camada model, e a camada model tem um certo relacionamento entre elas aqui, entre as classes das camadas. Existe uma camada de controle que interage com basicamente todas as classes da camada model aqui. E essa classe aqui, que seria uma classe de interface, né? Que é a interface com o usuário, tá? Tanto a classe controle como a classe de interface com o usuário, elas não são detalhadas aqui, elas são representadas como estereótipos, tá? Então, o controller aqui está representado pelo estereótipo de controle, que é essa bolinha com a setinha, como se estivesse fazendo um loop, né? E a camada, a classe de interface está representada também pelo estereótipo de classe de fronteira, que é a bolinha com essa barrinha do lado, tá? Então, a gente vai tentar se manter fiel a esse diagrama de classes. O que a gente vai começar a fazer hoje? Como eu falei para vocês, a minha sugestão é que vocês usem o NetBeans como IDE, tá? Mas eu baixei o Apache NetBeans 12.3. Então, vamos começar implementando a classe cliente, tá? Então, o cliente tem o nome, o endereço, o telefone, o CEP e o e-mail, tá? Vamos criar a classe cliente aí, então. Tem aqui em cima, tá vendo esse íconezinho com maisinho? Aham. Você clica nele, ele vai dar assim, New Project. Aham. Aí vai aparecer algumas opções, né? Depende da versão que você tiver aí. No meu aparece Java with Maven. E aí, Ok. dentro dessa pasta Java with Maven, vai ter Java Application. Aí você cria uma aplicação Java Application mesmo. Aí eu vim aqui em Source Package, apertei o botão da direita, aí tem a opção New Java Class. Aí eu fui nessa Java Class e coloquei nome cliente. Aí ele criou essa estrutura vazia aqui para mim com a classe cliente. Basicamente é isso aqui, ó, uma classe Java é isso daqui. Tá? Public é uma classe pública, Class, que é para indicar que isso é uma classe, e o nome da classe, cliente. Tá? A gente usa o nome de classe sempre com a primeira letra em maiúsculo. Tá? Essa parte que vem em cima aqui são basicamente comentários, certo? Então aqui tem uma marcação só para dizer quem é o autor. Eu boto meu nominho aqui, fica bonitinho, certo? E criou lá essa classe cliente, tá? Essa classe não tem nada ainda, não faz nada, certo? Então, o que uma classe tem que ter? O que é uma classe, na verdade? E a classe vai ter o quê? Ela tem que guardar informações, certo? Tá? Que a gente chama de atributos. Então, exatamente, ela tem atributos e ela tem métodos, exatamente. E os métodos são uma forma de manipular esses atributos. Então, se a gente olhar lá o diagrama de classes, a gente vai ver que a classe que a gente tem que construir, ele pede para ter um nome do cliente. Eu não vou usar o mesmo padrão de nome de variável que ele usa lá no diagrama de classes, mas vamos lá. Eu vou pôr assim, ó. Então, a private string, né, para dizer que é uma string, e o nome. Tá? Então, eu já criei o meu primeiro atributo aí. Que mais que eu preciso fazer? Endereço. Então, private. String também, né? Endereço. Tá? Nome e endereço. Aí pede o telefone. Private string telefone. Tá? Vai ser tudo string aqui? Acho que vai ser tudo string. Private string CEP e private string e-mail. Tá? Então, para seguir a risca o que
está pedindo lá no diagrama de classes. Então, CEP, telefone não poderia ser int? Telefone com certeza não, porque dependendo do número de dígitos pode ficar um int muito grande, né? E CEP, você poderia até guardar como int, né? Mas para quê? Qual que seria o objetivo, né? Você não vai usar isso como um int. Na maior parte das vezes você usa só como uma string mesmo, né? Então eu guardaria tudo como string, tá? Mas essa é uma boa discussão, Hugo. O tipo de variável que você vai usar, lá no diagrama de classes ele está pedindo para o CEP ser long. Mas eu não faria como long. Eu deixaria como string mesmo. Então vamos fazer uma primeira mudança aí no que o diagrama de classe está pedindo. Qual seria a vantagem de guardar ele como long, né? A gente não vai manipular ele como um número nunca. Uma situação real que de repente precisaria ser número, vamos supor que o meu sistema ele fizesse interface com o sistema do correio e o sistema do correio só aceita como long. Aí se você guardar como string, você corre o risco do cara não digitar certo, né? Colocar o tracinho, daí você tem que ficar processando tudo isso e acabar te dando mais trabalho. Então, se você guardasse como long, aí você meio que força o usuário a entrar também como um número. Né? Você simula o tracinho sozinho lá, mas na verdade é um número que ele está entrando. E aí você guarda como número, porque você vai ter que mandar para o site do correio como número. Tá? Então, nesse caso, eu concordo. Mas no nosso caso, acho que seria desnecessário. Que mais? Bom, então, se você olhar o diagrama de classes, você vai ver que ele tem o cliente tem dois métodos, reg cli e concli. O que é isso? É registrar o cliente e consultar o cliente. Faz sentido, eu acho, só que não deixaria nessa classe, eu criaria um service, por exemplo. Exato. Não faz sentido nessa classe, tá? Então, vamos ignorar esses métodos do jeito que estão lá por enquanto, tá? E vamos fazer o seguinte. Se eu tenho aqui nome, endereço, telefone, CEP, e-mail, todas essas informações, se eu tenho um objeto dessa classe cliente, eu vou querer, por exemplo, manipular, certo? Tem que fazer os gets e setters, exato. Porque eu criei tudo como privado. Então, se eu quero atribuir um nome para o cliente, quero cadastrar um cliente novo e pôr um nome para ele no objeto aqui, como que eu vou fazer? Né? Um jeito seria fazer assim, quer ver? Ó? Eu vou primeiro fazer um construtor. No meu construtor, eu vou criar um cliente com todas as informações. O nome, endereço, telefone. Esses mouse da Apple são uma merda, velho. Opa, tá gravando, não posso falar isso. Não, muito bom. O mouse da Apple é muito bom. Então, ó, eu fiz um construtor. Dá uma olhada. Então, beleza. Meu construtor força que eu mande para o objeto que eu estiver instanciando todas essas informações. Nome, endereço, telefone, CEP e e-mail. E aí eu vou criar maneiras de eu consultar as informações, porque aqui eu só estou colocando lá, né? Eu vou criar agora os getters. Então, vamos lá. No NetBeans, eu vou lá em cima nas opções, Insert, o meu está em inglês, tá? Insert Code. Aí ele tem as opções do que eu posso gerar de código sozinho. Tem como gerar get setter, getter, tudo. Eu vou gerar só os getters. Todos os getters. Então, aí foi lá e gerou automático para mim. Ó. Get nome, get endereço, get telefone, get CEP, get e-mail. Já no padrãozinho que o Java gosta que você faça, né? Com a palavra get na frente e com o nome do atributo com a primeira em maiúscula, desse jeito aí. Certo? Bom, como uma primeira classe, basicamente essa já é uma classe funcional, assim, já tem tudo que a gente precisa. Eu poderia criar aqui, ó,
uma forma de executar essa classe é o public static void main string path args. Não é isso, não? Aí aqui, vamos ver se só está funcionando. System out. No Eclipse, até esse system out println, se escreve siso, Ctrl espaço, ele já escreve system out. Aqui no NetBeans acho que não tem. Sysout, não quer? Salt mais tab. Danado. Vocês já tinham falado para mim isso uma vez. Esqueço. Tô velho. Cara velho não aprende coisa nova. Só pôr aqui se funcionou. Funcionou. Então vamos executar isso. Vamos ver se tá. Olha lá, funcionou. Escreveu lá um funcionou lá. Aqui parece um monte de lixo aqui, ó. Funcionou, tá certo? Então ele tá rodando essa classe aqui. E aí eu consigo fazer por demonstração. Por exemplo, eu posso criar um cliente, né? Cliente C1 igual a new cliente, né? E aí só que eu tenho que colocar todas as informações aqui que eu disse que ia ter, né? Então eu tenho que colocar o nome. Como que é? Vamos lá, Plínio. Tudo string, né? Endereço, Rua dos Bobos. Telefone 70, 70, 70, se não der 70 de novo. O CEP 00, só para fazer aquele exemplo. E e-mail. E-mail eu posso pôr de verdade, porque você sabe o meu e-mail, né? Então, criei o C1 aqui, um objeto dessa classe, certo? Alt Tab. Aí eu vou escrever sei lá, o nome do cara, né? Nome. C1.getNome, certo? Até aí tranquilo, certo? Olha, ele vai só escrever o meu nome lá. Eu criei o objeto, ele tem um objeto aqui, vai escrever o nome do fulano. Tá? Beleza. Mas, para a gente não ficar fazendo, eu vou criar uma classe main separada aqui, né? Classe main com M maiúsculo. Não quero esquema main tab também. Não. Aí, ó. Mas até a minha memória é boa. Foi igual. Aí, como eu criei dentro do mesmo pacote, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu posso fazer isso aqui. Vamos lá. Cópia. Agora eu fiz merda. Isso aqui vai ser executado também. Tá certo? Então, aqui no main eu vou tirar do cliente isso aqui, certo? Quando eu tiro o main do cliente, ele deixa eu deixo de conseguir executar a classe diretamente. Ela não pode mais ser executada diretamente, porque o main é o ponto de entrada estático do meu sistema, tá? Então, ó, do jeito que está a minha classe cliente agora, ela não pode mais ser executada diretamente como eu estava podendo antes. Antes eu estava executando ela e o Java entendia que você quer executar essa classe, eu vou no main dela, né? Por quê? Porque o main aqui é um método estático e público. O estático significa que ele existe sem a necessidade de se criar um objeto daquela classe. Ele pode ser chamado diretamente. Tá? Então, o próprio esquema do Java procura um método estático e chama esse método estático, é um método especial chamado main. Tá? Então, tem que ter um método chamado main como ponto de entrada. Vamos supor que é um método estático. Tá? Então, aqui, na minha classe cliente, eu tenho atributos, que são esses caras, e eu tenho vários métodos. Tá? Um método especial tem o mesmo nome da classe, tá?
e que é o chamado método construtor, tá? Eu posso ter mais de um desse método, tá? Então, esse método construtor, ele permite que eu crie um objeto dessa classe, tá? Que foi o que eu usei aqui no main, ó, dá uma olhada. Eu usei, quando eu dou esse new cliente, ele vai lá e procura a classe cliente e vê se tem um método construtor que receba 1, 2, 3, 4, 5 strings. Se eu quiser criar o cliente C2 e só mandar para ele o nome, eu quero criar só com o nome, mais nada. Ele não deixa, tá vendo? A própria ideia já me dá um erro aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o Java vai lá, olha nessa classe cliente e procura um construtor recebendo apenas uma string. E não tem. Certo? Então ele fala, não dá, eu não consigo criar, eu não sei criar o objeto desse jeito. Tá? Então a gente tem duas opções. Ou a gente corrige essa chamada aqui para passar tudo que a classe está esperando realmente, ou, se fizer sentido, a gente cria um outro método construtor recebendo só uma string para o nome. Tá? Então, vamos supor que eu queira fazer isso. Eu crio outro construtor aqui, e tem como fazer isso automaticamente lá no insert code, constructor. Eu só digo que eu quero colocar um nome. Tá? Então, ó, public, cliente, só uma string, e ele atribui essa string para o nome. Tá? Então, desse jeito aqui, para de dar erro lá, ele aceita. Certo? Então, isso é a questão do construtor. Eu posso ter vários construtores, desde que faça sentido. Né? Dentro do meu programa, eu dar essas opções, porque se eu chamar esse construtor que passa só o nome, significa que os outros atributos ficam não definidos. Tudo bem ser assim? Faz sentido no meu sistema eu deixar os outros atributos não definidos? Se fizer, vamos supor que é opcional o cara colocar endereço, telefone, é opcional. Então, beleza, eu deixo assim. Você fala, não pode. Ou você coloca tudo, ou você não coloca nada. Ou, tem que ter pelo menos um nome e um e-mail. Aí depende das restrições do seu sistema, certo? Bom, vamos supor que eu queira ter um método, deixa eu ver, um método estático. Vamos supor que eu queira um método estático aqui. Vou criar aqui, depois dos construtores. Public, static, void, print alert. Sei lá, coisa bobagem qualquer. E esse cara vai só escrever um alerta, tá? Então, ó, perceba que esse método ele é um método estático. Então, por quê? Eu disse que ele é public, ele é público, ele é estático, ele não retorna nenhuma informação, né? E o nome dele é print alert e não recebe nenhum parâmetro, tá? É um método estático. Por que ele é estático? Ou para que serve o método estático? O método estático, vamos supor que eu não queira criar nenhum objeto nem nada, eu quero simplesmente gerar aquele alerta. Então, aquele alerta eu posso chamar a partir da classe cliente. Ponto. Ele dá aqui a opção do print alert, que foi aquele método que eu criei lá. Eu consigo chamar esse print alert aqui se eu quiser. Tá? Por quê? Porque eu não preciso de nenhum objeto para fazer isso. Tá? Se eu quiser chamar o nome, getNome, eu preciso de um objeto criado para ele. Então, só consegui chamar o getNome aqui a partir do C1, que era um objeto instanciado para essa classe cliente. Então, o C1 é um método que está associado à instância. Desculpa, o getNome é um método que está associado à instância C1, a qualquer instância do cliente. O print alert ele está associado à classe cliente. Eu não preciso de uma instância. Por isso que ele é estático. Eu posso chamar ele
qualquer lugar, tá? Da mesma forma que o main. Como o main ele tem que ser o primeiro método a ser chamado do nada, não tem nenhum objeto ainda instanciado. Tá? Então eu preciso que ele seja estático para que o Java chame ele do nada, assim. Do main.main aí no caso, né? Que ele possa ser invocado de maneira estática, sem necessidade de se criar nenhum objeto da classe específica, tá? Então quando eu rodo isso daqui, ele vai escrever o nome lá e depois vai escrever o alerta. Olha lá, escreveu o nome, né? Que é essa mensagem aqui, e aí escreveu o alerta. Tá vendo? Funcionou. Isso que significa um método estático. Ele pode ser invocado diretamente a partir do nome da classe, porque ele não está vinculado a uma instância, ele não está vinculado a um objeto. Ele existe diretamente a partir do nome da classe. No nosso caso aqui, vamos supor que eu queira poder alterar todas as informações do cliente. Então, por exemplo, nome, endereço e tudo são editáveis. Eu posso alterar se eu quiser, tá? Então, eu vou ter get, mas eu preciso ter um set também. Então, por exemplo, se eu quiser mudar o nome, supor que o e-mail vamos supor que eu cadastrei o e-mail errado daquele objeto, não é aquele, eu quero alterar aquele e-mail, tá? Então, aqui no caso, ó, eu tenho o e-mail @unicamp.com.br. Eu pus errado, ó, tá? .com.br. Cadastrei errado. E não é .com.br, é só .br. Eu preciso alterar isso daí, certo? Tirar esse print alert que não serve para nada. Beleza. Tá, antes eu vou fazer um negócio mais bonitinho aqui para facilitar para nós. Espera aí. Vou tirar esse construtor que só deixa criar com o nome. Vou fazer assim. Vou fazer aqui um negócio que é... Tá, então, ó, em Java, existe um método que, na verdade, assim, em Java, implicitamente, todas as classes que você criar, elas são implicitamente filhas da classe Object, tá? Que é uma classe pai de todas as outras, tá? Então, a classe cliente minha aqui, ela é filha de Object. E a classe Object tem dentro dela um método chamado toString, que a minha classe cliente herda, tá? Então, se eu não colocar isso daqui, ó, do jeito que estava, tá? E aí, ao invés de... Esse aqui tem que tirar, porque eu não tenho mais construtor, né? Então, ao invés de imprimir o nome assim, eu vou mandar imprimir o objeto, C1. Vou mandar imprimir o objeto. Vamos lá. Vou rodar aqui e daí eu vou explicar o que aconteceu. Ó, ele imprimiu esse lixo aqui, ó. Cliente @7ad041f3. Tá? Por quê? Quando eu fiz isso daqui, ó, systemout.println, e passei o objeto C1 como parâmetro, o systemout.println, ele não sabe imprimir cliente. Tá? Cliente não é string, ele não sabe imprimir cliente. Mas aí ele vai lá e implicitamente chama o toString desse objeto. Lembrando, toda classe em Java é filha de Object. E Object tem um toString, que gera uma string. Tá? Só que o toString padrão da classe Object gera isso daqui, o nome da classe, o endereço onde aquele objeto está alocado na memória. Tá? Por isso que sai esse lixo aqui. Tá? Eu não vou mexer nesse código do main, manter assim, mandando imprimir o objeto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cliente e vou sobrescrever o toString que está lá na classe Object. Então, dois conceitos que a gente está tocando aqui. Conceito de hierarquia, tá? Ó, então, eu estou sobrescrevendo, tá? Dando esse override em cima do método toString. Esse método existe na classe Object.
que é pai do cliente. Tá? Já existe lá. Eu estou sobrescrevendo ele aqui. Tá? Então, como eu estou sobrescrevendo ele aqui, ele tem que ter exatamente o mesmo nome e retornar a mesma informação, o tipo de informação. Tem que retornar uma string. Tem que ser, a assinatura dele tem que ser idêntica. Tá? Aí eu estou sobrescrevendo o método que tem na classe Py. Então, quando o toString for invocado novamente desse objeto, ao invés de ir para o object, ele vai ver se primeiro se tem uma sobrescrição aqui no cliente. Ele vai achar que tem, ele vai usar o toString que tem aqui local. O toString que tem aqui local, ele mostra todas as informações, ó, que é gerado automaticamente pelo NetBeans, mas eu posso fazer criar qualquer string aqui do jeito que eu quiser. Tá? Eu posso fazer o meu toString e mostrar qualquer coisa que eu quiser. Tá? Então, ó, eu não alterei nada que estava no main. Eu só sobrescrevi o método toString que existe na classe Object. Se eu rodar de novo o sistema, ó, ele deixa de escrever o nome da classe com o endereço e passa a escrever esse treco mais bonitinho aqui, ó, nome, Plínio, endereço dos bobos, papapá, certo? Tá? Então, aqui, o que eu usei é um recurso que é específico do Java. Tem algumas questões aqui que são específicas do Java, né? Essa questão de que quando eu mando imprimir um objeto, ele chama por detrás dos panos o toString daquele objeto, é uma questão do Java, não é orientação a objetos, né? Mas, e aí eu usei a questão também específica do Java, que é o fato desse cara ser implicitamente filho de object. Toda classe em Java é implicitamente filha de object. A não ser que eu explicitamente diga que ela é filha de alguma outra classe. Tá? Senão, ela é diretamente filha de object. E aí eu usei a sobreposição aqui, né, o override, para reescrever o método toString. Criar uma nova definição para ele. É o mesmo nome, ele existe na classe Py, mas eu sobrescrevi ele aqui. Escrevi ele de novo. Polimorfismo, né, que a gente usa aqui e tal. Ok. Então, o que eu ia falar sobre o mudar aqui, né? Então, ó, eu cadastrei esse cara como unicamp.com.br e quero mudar isso daí. Como que eu mudo? Um jeito seria C1, que é o objeto, ponto. Se eu conseguisse acessar diretamente o campo e-mail, porque eu conseguisse acessar diretamente esse campo e-mail aqui, vamos supor que ele não fosse private, ele fosse público. Se ele fosse público, eu conseguiria diretamente acessar o e-mail. Trocar. Então vai ser prvilela@unicamp.br. Ó, eu conseguiria atribuir diretamente um novo e-mail para o cara. Se eu rodar isso aqui, ele vai imprimir aqui o e-mail correto. Ó. Funciona, mas é perigoso. Né? Por quê? Vamos supor que eu quisesse só permitir mudar o e-mail se o e-mail novo que está vindo for um e-mail válido. Poderia escrever um código que proteja isso. Né? Não deixasse eu mudar o e-mail se o e-mail novo não estivesse passando por um check aí de validade. Né? Algum tipo de proteção. Fazendo desse jeito, eu não tenho como garantir que vai passar por essa proteção. Tá? Ele seta direto. Né? Então, isso daqui quebra o encapsulamento que a gente fala. Tá? O encapsulamento é essa proteção dos dados na orientação a objetos. Isso aqui quebra. Tá? Então, não vou fazer desse jeito, não é bom. Tá? Mas a gente tem que entender por quê também, certo? Tem linguagens que permitem. Né? Você fazer assim, até o jeito certo naquela linguagem. Né? Java é mais, o pessoal que trabalha com Java é mais chato em relação a esse encapsulamento e tal. Prefere não deixar que isso aconteça. É um mau uso, né, da linguagem. Então, para evitar isso, eu teria que fazer, vamos supor que eu quero só permitir o e-mail ser alterado, né? Então, além de criar o tal do getter, que é esse G aqui com get para o e-mail, eu criar um setter também. O setter permite que eu
mude aquela informação. E aí isso vai ser feito através de um método e não diretamente, né, acessando o atributo. Tá? Então, set e-mail, aí eu passo qual que é o e-mail aqui. Opa. Send e-mail. Tá? E aí eu vou pegar o disk e-mail, que é o atributo lá em cima, e colocar esse e-mail que está vindo aqui nele. Tá? Então, esse diz só indica que, opa, o diz é aquele cara que está lá em cima. É o do atributo mesmo. E esse e-mail, que é o nome da variável, é igual, tá vendo? E-mail e e-mail. Então, aqui eu diferencio que é esse aqui é o diz, é esse que está aqui em cima, e o e-mail é esse que está aqui local. Tá? Eu consigo fazer outras coisas aqui com esse set, né? Por exemplo, do jeito que está aqui, eu não protegi, por exemplo, de o cara zerar o e-mail. Né? Então, ó, poderia... Aqui já não funciona mais, tá vendo? Ele não deixa. Então, para fazer agora, eu teria que chamar o método. Ponto set e-mail. E passar o e-mail novo aqui. Né? prvilela, @unicamp.br. Tá? Então, aqui funcionaria. Ele faria a alteração lá. Olha lá. Alterou certo aqui, tá vendo? Do jeito que estava antes. Mas vamos supor que, pô, eu zerei o e-mail. Faço um e-mail zerado. Ó, ele zerou o meu e-mail aqui, fica zoado, tá vendo? Vamos supor que, usando o método setter, eu queira proteger isso daí. Eu não quero deixar zerar. Se for para zerar, você não mexe. Tá? Então, ó, aqui no setter, set e-mail, eu faço uma proteção. Põe assim, ó. If email.equals vazio. Se não for igual a vazio, eu deixo você mudar. Certo? Só deixo mudar se não for igual a vazio. Tá? Eu estou protegendo aqui no setter. Tá? Então, aí agora, se eu tentar zerar aqui, ele não vai deixar. Quer dizer, ele não vai falar nada, ele só não vai fazer. Então, vai permanecer o com.br lá. Ó, então permaneceu o com.br, tá vendo? Então, com os gets e setters, né, no caso com os setters, eu consigo fazer esse tipo de proteção quando fizer sentido para mim no meu sistema, tá? Se eu não tivesse esse cara sendo privado, se aqui fosse público, ó, que é público agora, de novo. Não muda nada aqui, não dá nenhum erro, nem nada. Ele é público. Esse cara não vai deixar mudar. Mas se eu fizer assim, p1.email igual vazio. Beleza. Então vamos rodar isso aqui. Aí, ele zerou, tá vendo? Então a proteção tá lá, mas eu fui direto no atributo e alterei. Não tenho o que fazer, certo? Então, isso que é encapsulamento, tá? Que o pessoal fala. Isso que significa encapsulamento. Encapsulamento significa, olha, a classe vai proteger as informações que ela guarda e vai permitir os acessos de acordo com o que ela quer. Tá? Então, por isso que não é interessante você escrever os gets e setters para todos os atributos por default. Tá? Então, você cria os atributos e faz gets e setters para todos. Tá? Não é interessante. É interessante você ver para quais são necessários, quais você vai permitir que sejam alterados durante a execução do programa. Tá? E quais não podem ser alterados. Então, por exemplo, se você tem um atributo ID aqui, que é o ID desse cara no banco de dados. Tá? Então, um private int, no caso, ID. Tá? Então, é o ID do cliente no banco de dados. Tá? Na hora que eu crio o cliente, ele vai ter um ID. Na hora que eu instancio o cliente, porque isso está vindo do banco de dados.
Tá? Então, ele vai criar e vai colocar o ID aqui na memória para esse cliente. Tá? Mas eu certamente posso ter até um getter para ele. Né? Getter não tem problema. Se eu quiser saber o ID, public int get ID, né? Return ID. Retorno o ID do cara, mas eu certamente não vou ter um setter para o ID. Tá? Uma vez que o cara está em memória, eu não vou alterar o ID dele, porque senão vai zoar. Você está reclamando, né? Ah, tá, porque agora não tem um ID, né? Aqui, ó, vou pôr um ID fake. Tá, ó, aqui não pode mais porque eu deixei privado lá, então isso aqui não vai funcionar mais, tá vendo? Ele não deixa fazer isso. O compilador já bloqueia. Tá certo? Bom, seguinte. Essa aqui seria uma classe cliente, né? Sem muito flu-flu, tá? Já adiantando que a gente vai ver na outra semana lá, essa daqui é o que a gente chama de classe POJO. O que é uma classe POJO? É uma Plain Old Java Object. Quer dizer, é um objeto Java simples, tá? Tem gente que chama também de Java Bean, né? Um feijãozinho do Java, tá? Que é uma classe uma classe de dados. Ela tem informações, tem get setters, só. Tá? A função dela é só transportar a informação, tá certo? Vai ser provavelmente algo muito parecido com isso aqui que a gente vai ter, tá? Bom, dando continuidade aqui, e os animais, né? Como que eu faço o meu cliente possuir animais? Vamos criar a classe animal agora? Então vai lá, cria o animal aí. O animal tem nome, idade e sexo. Sem ID para animal. Pode criar com ID também, um animal. Os campos são nome, idade, vamos usar assim mesmo por enquanto, e sexo, tá? Mas sim, só uma crítica em relação a esse diagrama de caso de classes. Em geral, a gente não armazena idade como idade, né? A gente armazena a data de nascimento e tal, porque aí é calculado, né? Sexo tá como int. Mantém como int por enquanto. Não é uma boa ideia, não. Private int sexo. Aí aqui a gente tem que dizer, né? 0 é macho e 1 é fêmea. É ruim, né? Você vê que você tem que criar um protocolo aí interno, né? Meio ruim isso, mas beleza. Funciona. Vamos seguir assim por enquanto. Eu vou criar os gets e setters para todos. Nesse caso, vou criar para todos. E para todos. Só faltou o ID, né? Então, vamos lá. Private int. Esse ID a gente vai usar mais para frente. Né? Eu coloquei aqui porque eu estava falando dele e foi, mas em princípio nessa primeira versão aqui não precisaria desse ID, tá? A gente não está ainda guardando no banco. Public int get ID. Return ID. Então, seria isso aqui, a minha classe animal, tá? Sem muitos problemas, certo? Bom, agora vem a última pergunta de hoje. Se você olhar o diagrama de classes, você vai ver que você tem uma associação ali, né, entre cliente e animal, certo? Um cliente tem vários animais. Como que eu implemento isso em código? Não é herança, tá? Não é herança. Porque herança é um relacionamento quando eu tenho uma relação de E1. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse
duas classes de animais diferentes, animal, sei lá, voador e aquático, né? São dois tipos de animais diferentes. Aí sim seria uma herança, tá? Nesse caso aqui não. Nesse caso, a sugestão aí foi, no cliente eu faço um atributo do tipo animal. Isso é um dos jeitos de fazer. Vamos fazer assim por enquanto. Depois a gente vai desfazer porque não é o melhor jeito, na minha opinião. Mas vamos fazer assim, tá? Então, ó, para começar, acompanha aqui comigo que essa é a parte mais importante, ó. Então, essa aqui é a implementação. Eu vou criar um private. Aí, vai ser uma lista de animais. Animais. Então, eu tenho uma lista de animais aqui, tá? Ctrl Enter. Tá, o list aqui é uma interface que eu preciso importar. Então, eu criei um atributo animais, que é uma lista de animais. Tá? Salvo o ID do cliente junto com o animal. Sim, Leonardo, mas pode ter mais de um ID, né? Ah, o ID do cliente junto com o animal, essa é outra opção. Vamos trabalhar desse jeito aqui antes. Isso, uma lista de animal. Isso mesmo. Aí, aqui, no construtor, eu vou pegar o dis.animais e instanciar um arraylist nele. E o arraylist vazio, né? De animal. Eu também tem que importar esse cara. Importou lá. Beleza, então o que eu estou fazendo? No construtor, eu peguei aquele atributo animais e joguei nele uma lista vazia, tá? Um arraylist vazio, exato, tá? Agora eu preciso dar um jeito de poder cadastrar animais nesse cara, tá? Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Vamos fazer um public void add, só add? Não, add é animal, né? Um add animal que recebe um animal. Pode persistir, tem que tomar cuidado só, né? Não, calma. A gente está fazendo uma versão sem persistência agora, tá, Igor? Depois a gente vai trabalhar com a persistência e isso tudo vai mudar, tá? Assim, eu quero mostrar um jeito, depois a gente vai mudar isso aqui. Não vai ficar assim, tá? Mas esse seria um dos jeitos, eu vou explicar as diferenças, tá? Então, isso aqui não vai ficar na versão definitiva, mas eu quero fazer passo a passo para vocês entenderem as diferenças, tá bom? Então, ó, eu estou criando um cara que vai me permitir adicionar um animal no cliente, tá? Porque o cliente é dono de animais, certo? Então, eu adiciono um animal para aquele cliente. O que eu estou adicionando? Um objeto da classe animal. Tudo bem até aí? Tá. E esse animal que eu estou adicionando vai para onde? Vai para aquela lista de animais que eu criei aqui em cima. Que eu instanciei aqui em cima. Animais, que é um atributo meu. Tá? Então, o animais, que é aquela lista lá com S no final aqui, ponto, eu adiciono o animal que está vindo como parâmetro. Tá? Então, isso aqui adiciona um novo animal à lista. Outra coisa que eu posso fazer, eu vou fazer de um jeito que tem um problema, tem um risco. E aí depois eu vou explicar o risco. Mas é um jeito que muita gente faz quando está aprendendo a mexer com Java, mexer com a linguagem. Mas tem um risco fazer assim, tá? Que é pegar a lista de animais do cliente. Então, public list de animal, vai retornar uma lista, get animais. Isso aqui dá um return na minha lista de animais. Eu retorno para quem pediu. Tá certo? Então, com isso aqui, a gente já consegue cadastrar animais na lista e pegar animais de volta. Então, aqui eu criei um cliente, né? Deixa eu acertar aqui, para ficar bonitinho. Tem um cliente, vou criar um animal.
ter A2, na verdade. O A1, o A1000, animal. O que era, né? O ID, nome, idade e sexo, né? Então, ID é 1, nome, Totó, idade, Totó tem 2 anos, sexo qualquer, tá vendo? Isso aqui, macho é 0, é um macho. Certo? Então, criei um primeiro animal, é o Totó. Aí eu vou criar o segundo animal, animal A2. O A2 é um 1000. Tá faltando coisa nesse negócio aqui, mas tudo bem. 2 é Mimi. Mimi tem 1 aninho, não, tem 3 anos, Mimi já é. E é fêmea, tá? Ok, então eu criei esses dois. Tá, mas por enquanto eu não tenho as informações associadas ao cliente, né? Vamos supor que aqui, ó, no cliente, a hora que eu dou um toString no cliente, eu faço o seguinte: str animais igual animais ponto toString. Será que vai dar merda isso, gente? Não sei se vai funcionar. Acho que não, mas aí return a descrição mais barra n mais stra animais. Acho que vai dar merda, mas tudo bem. Então mudei lá o toString. Tá, quando eu imprimo ali, vamos ver o que vai sair. Mostrou uma listinha vazia ali, tá vendo? Cliente, pá, uma listinha vazia. Então, para não mostrar uma listinha vazia, se eu tiver com sorte hoje, eu vou adicionar o animal, o A1, usando o método que eu criei lá, DD animal, né? cd1.add animal, o A2. Então, adicionei os dois animais para o cliente, certo? E aí eu vou rodar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Ele mostrou mais ou menos lá, mostrou dois animais cadastrados, mas ele mostrou os endereços, tá? Acho que se eu colocar um toString aqui, o animal, vai ficar mais bonitinho lá, talvez. Beleza, só o nome. Olha lá, mostrou, tá vendo? Mostrou o cliente, mostrou a lista de animais daquele cliente, Totô e a Mimi. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei essa impressão da lista de animais no toString de cliente, né? A gente criou uma variável, um atributo aqui, que era uma lista, para ir adicionando animais a essa lista, e o toString de animal para ficar mais bonitinho, e no main aqui eu só criei o cliente, criei os animais e adicionei os animais ao cliente, tá? O que eu queria mostrar é essa primeira estratégia de criar aquela relação de associação entre cliente e animal. Esse aqui é um jeito, tá? Esse jeito, o que ele está fazendo? Ele está carregando na memória, né? Isso que está tudo em memória, tá? Por enquanto a gente não tem nada em banco, mas se eu usasse essa mesma estratégia quando tivesse um banco de dados, ela é possível? A mesma estratégia é possível de ser recriada no banco de dados, com um banco de dados. O que eu teria que fazer? Na hora que eu carrego o cliente do banco de dados, eu já vou lá e também carrego todos os animais dele e já insiro nesse objeto. E aí entrego para o programa para ele trabalhar com o cliente já carregado com todos os animais. Tá certo? Só que é uma estratégia que acaba desperdiçando memória, né? Eu vou ter que carregar tudo isso na memória e pode ser que eu estou interessado em um dos animais só, né? Não preciso ficar manipulando o cliente para lá e para cá com todos os animais carregados, tá? Então, existem outras formas de fazer isso. Alguém sugeriu aí que seria guardar no animal o ID do cliente, tá?
Então, esse é um dos jeitos. Eu posso falar, o animal sabe quem é o dono dele. Tem estratégias que deixam para carregar a informação do banco quando ela realmente for necessária e não colocar tudo em memória, tá? Mas esse jeito que a gente viu aqui é um primeiro jeito de fazer. A gente vai ver outros depois e eu quis mostrar desse jeito aqui para depois ficar claro as diferenças, tá? A gente vai mexer nisso, vai mudar e aí eu quero que fique mais claro as diferenças quando a gente for fazendo as alterações, tá? Para vocês não verem só um jeito de implementar, tá bom? Falou, gente! Até semana que vem, então.